Bom dia, irmãos. Graça e paz. Estamos refletindo sobre temas atuais e a sutil influência que determinadas correntes de pensamento e comportamento exercem sobre o evangelho atual e o risco que incorremos quando assimilamos esses pensamentos secular ao evangelho e deixamos de ter uma visão crítica, passando assim a reproduzi-lo como verdade final e absoluta. Isso também é edificar sobre a areia. Hoje eu quero trazer um olhar crítico sobre a influência do pensamento chamado pragmatismo filosófico no modelo de igreja atual. O que é pragmatismo? É um termo que vem do grego, que significa ato ou ação. A sua formulação original, feita por um norte-americano chamado Charles Sanders Peirce, 1877-78, pragmatismo é um método filosófico cuja máxima sustenta que o significado de um conceito, seja de uma palavra, de uma frase, de um texto ou de um discurso, consiste nas consequências ou resultados práticos concebidos a partir de sua aplicação. Traduzindo, é uma ideia que é verdadeiro aquilo que funciona, ou falso aquilo que não funciona. Falando filosoficamente, para o pragmatismo, a verdade não diz respeito ao objeto, mas antes à ideia, ou às formas de relação concreta que os homens têm com esse objeto. Isso significa que não é o porquê faço o que faço, mas como faço para dar certo. Até a disseminação dessa ideia para a vida prática, a ordem da verdade para ser aceita como verdade era da teoria para a prática. Formula-se uma teoria, fundamenta-se uma tese, então coloca em prática. A partir da assimilação ou aceitação desse método como instrumento, a ordem passou a ser da prática para a teoria. Isso faz sentido em muitos aspectos da vida e, de certa forma, todos somos ou precisamos ser pragmáticos. Afinal, alguém poderia questionar: a Epístola de Tiago não diz, no capítulo 2, versos 17 e 18, que a fé verdadeira é aquela que culmina numa prática ou numa atitude concreta? Eu quero ler para os irmãos que diz: assim também a fé, se não tiver obra, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obra. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. No capítulo 1, verso 22, ele diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Ou seja, o que a Epístola de Tiago está querendo nos mostrar é a diferença entre uma fé verdadeira e um assentimento intelectual. Uma fé verdadeira e um postulado dogmático. Há uma diferença entre saber uma verdade e essa verdade ser a minha verdade. É o que Tiago está nos ensinando. Portanto, amados, levantaríamos ainda uma pergunta: em que ou qual é o problema do pragmatismo no Evangelho? O pragmatismo regula suas decisões pelos resultados. Se uma coisa funciona ou se dá certo, eu posso ou eu devo fazê-la. Porém, isso, irmãos, para a igreja é um desafio, é um problema. Porque o pragmatismo não se move ou não se decide por princípio, nem por ética, nem por moral e nem por espiritual. O segundo aspecto do desafio do pragmatismo no Evangelho é que nem tudo que dá certo é o certo. Quando permitimos que a igreja, ou como método de ser igreja, passa a ser regido por resultado, caímos em Maquiavel, que os fins justificam os meios. Portanto, a influência maior do pragmatismo do Evangelho de nossos dias está no modelo de ser igreja. A busca por recursos, a busca por métodos, a busca por formas e fórmulas para adquirir resultado. Amados, essa foi a sutil contribuição do pragmatismo à igreja dos nossos dias. A palavra de Deus diz que a fé verdadeira gera frutos e não resultados. Que Deus os abençoe fraternalmente em Cristo. Pastor Ian.